Oi, gente! Eu estou tão feliz de estar aqui hoje para conversar com vocês sobre o Confessions 2, o novo álbum da Madonna, que inclusive eu fui buscar, gente, na loja de discos, as minhas edições. Eu comprei aqui o vinil, né? O vinil da versão Standard, que vem com 12 faixas. Olha só como ele é lindo e enorme, gente, maior que a minha cabeça. Eu sei que, assim, pra quem já tem vinil, isso é uma coisa óbvia, mas pra mim, eu tô chocada porque esse é o primeiro vinil que eu tenho na minha vida. Eu nunca tive um vinil antes, né? E eu queria começar a ter coleção, né? Então eu comecei aqui pela Madonna, por esse álbum, que ele é muito, muito especial pra mim, né, toda a espera por ele lançar depois de 7 anos sem álbum novo. E enfim, é muito, muito incrível. E como vocês podem ver, né, gente, eu ainda comprei, tava em promoção, tava $39 na loja que eu comprei, de R$47,99 por R$39. Isso só, acho que na semana de lançamento, né, no dia do lançamento. E ainda bem que eu reservei antes esse vinil e também o CD, né, a versão Photobook, porque eles estavam tudo esgotados, né, o Photobook nem tinha mais quando eu cheguei lá na loja. Ainda bem que eu já tinha reservado o meu. Esse Photobook, né, ele é o CD Deluxe, então ele vem com as 16 músicas. E enfim, gente, incrível. Depois eu vou abrir pra mostrar mais pra vocês. O que eu achei engraçado é que, assim, esse Photobook, ele foi R$42,99, então ele foi mais caro do que o vinil, né? Mas enfim, tem os dois. Amei, que eu amo muito essa capa principal aqui dela com o véu, mas eu também queria ter essa capa daqui, então comprei essas duas edições. Tô muito, muito feliz, gente. Mas então, né, antes de eu começar a falar sobre a minha opinião sobre o álbum e o que eu achei de cada faixa, acho que é importante a gente conversar um pouco, assim, sobre a minha relação com Madonna, até pra você ver se é interessante saber o que eu achei dessas faixas, né? Então, basicamente, gente, a minha história com a Madonna, ela começa ali em 2012, quando ela lançou o MDNA. Eu já ouvia músicas dela, que eram famosas, né? Ela tinha várias músicas na rádio. Então eu conhecia músicas do Confession on a Dance Floor, eu conhecia músicas do Hard Candy, eu cresci com essas músicas tocando na rádio, mas eu não acompanhava realmente, assim, a carreira dela, o álbum inteiro. Eu conhecia mais os singles e as músicas famosas. Mas aí, quando ela lançou o MDNA, foi a primeira vez que eu ouvi um álbum dela. Sendo que, assim, eu tive que ouvir no sigilo. Porque, gente, na época eu era Little Monster. Não só na época, né? Eu continuo adorando Lady Gaga até hoje, enfim, acompanho muito ela. Tem o CD do Mayhem também, quando foi o lançamento do Mayhem ano passado, eu fui lá comprar, enfim. Então, amo, assim, todas as divas do pop de modo geral, eu escuto várias delas. Mas na época, né, que eu era adolescente ali na época, né, gente? Como eu era fã de Lady Gaga, então eu tinha que ouvir Madonna no sigilo, porque seria meio que um problema, né? Como assim, depois do negócio lá do Reductive, todo mundo ficava, tipo, apoiar a Madonna? Não. E eu, tipo assim, eu achei esse álbum interessante, né, o MDNA. E eu sei que é um álbum, assim, que os fãs mais antigos da Madonna, eles não curtem tanto, e eu entendo, mas eu acho que pra mim, que eu era adolescente, bem naquela fase, assim, do EDM, né, daquele estilo de música eletrônica da época, da década de 2010, eu achei que o MDNA, ele funcionou pra mim. Então eu ficava ouvindo ele no sigilo. E depois, quando teve o Rebel Heart, eu também tava ouvindo ele no sigilo, né? E o Rebel Heart teve toda aquela coisa de ter os vazamentos, enfim, eu fiquei super interessada sobre toda a história dos bastidores, porque ela tinha umas ideias que ela queria fazer, né, que fosse um CD duplo e tal, e algumas coisas não saíram do jeito como ela queria, por causa do vazamento. Mas eu comecei também a acompanhar não só a música, né, eu não só ouvi o álbum todo quando ele lançou, mas eu comecei a acompanhar mais entrevistas dos bastidores, enfim. E foi um momento, assim, que eu percebi que não fazia sentido essa rivalidade entre as divas pop, porque na verdade eu gosto de todas, né? Inclusive, quando eu era adolescente também, eu lembro que teve aquele momento, assim, que era Art Pop versus Prism, né? Lady Gaga versus Katy Perry, e eu comprei o CD das duas na época. Eu tenho na minha coleção o Art Pop e o Prism. Então, enfim, eu percebi que esse tipo de rivalidade não fazia sentido, e aí eu comecei a gostar de Madonna explicitamente, né? E ser fã explicitamente. Então eu comecei aos poucos, né, a ir atrás de ouvir toda a discografia dela, porque até então eu conhecia mais, assim, os singles famosos e esses CDs mais recentes. E aí dessa vez eu realmente fui, assim, fazer uma coisa profunda de ir atrás, de conhecer toda a carreira dela, de ver todos os vídeos, dos videoclipes, enfim, assistir também os shows. E foi muito interessante que nessa época, gente, eu fiquei obcecada pelo canal, né, do Café com Rafa. Gente, é engraçado, assim, que o próprio Rafa, ele fala, né, o meu canal é como se fosse, assim, o EAD de Madonna. Literalmente foi o meu EAD de Madonna. Quando eu tava começando a gostar de Madonna, eu fui atrás de ver todos os vídeos dele. E foi muito incrível, assim, porque ele contava muitos detalhes da época que eu, apenas ouvindo a música, não ia saber, né? Ele falava de algumas entrevistas, falava dos shows, falava do contexto, né, geral, assim, histórico de quando o álbum saiu. Então eu senti que me ajudou muito a conhecer melhor a Madonna e começar a admirar ainda mais ela enquanto artista. Então, assim, pra mim foi muito, muito especial. E aí a primeira era, realmente, assim, que eu sinto que eu acompanhei em todos os sentidos, de, por exemplo, comprar o álbum no dia do lançamento, né, e de ficar vendo cada notícia antes mesmo do álbum sair.
e tudo mais, foi o Mad Max. No Mad Max, né, eu não tava mais no sigilo, eu já conhecia toda a história dela, então pra mim a expectativa daquele álbum tinha um impacto muito maior, né? E enfim, eu sei que a era Mad Max é meio polêmica, né? Mas eu particularmente adoro. Pra mim foi muito, muito especial, gente. Eu me senti muito inspirada pelo que a Madonna tava fazendo, né? Todo aquele senso, né, político, revolucionário dela, aquela coisa globalizada dela tentar cantar em várias línguas, em português, em espanhol, sabe? É tudo que ela tava cantando ali. E eu achei incrível, né? Então pra mim foi muito, muito especial. E, inclusive, né, eu lembro que na época do Mad Max foi o momento que eu consegui finalmente completar a minha coleção de Madonna. No caso, completar assim, né? Eu tenho todos os álbuns principais da discografia dela, do primeiro, né, o debut, até o Mad Max. Vou até colocar uma foto aqui pra vocês verem. E foi uma loucura a gente colecionar tudo isso, porque os CDs mais antigos, né, os clássicos, eles estavam a maioria esgotados, fora de catálogo. E eu saía caçando, assim, alguns eu consegui lá na Galeria do Rock, uma vez que eu fui em São Paulo, porque nessa época eu morava em Recife, né, quando eu era adolescente. Então, muitas coisas aconteceram, mas eu consegui comprar, né, cada álbum, e foi uma coisa muito especial. E depois de um tempo, né, vocês que me acompanham no canal, vocês sabem, né, que eu me mudei pra Toronto, né, e até então eu tô morando aqui no Canadá, e eu me mudei foi em 2022. Em 2022, se não me engano, foi o momento que a Madonna, ela anunciou a Celebration Tour, e eu comprei meu ingresso, né, era pro show ser em 2023, mas a gente sabe que, enfim, ela teve aqueles problemas de saúde, enfim, eu fiquei muito preocupada. E eu lembro que eu ficava pensando assim, gente, será que vão cancelar o meu show? Não me importa se cancelarem. Não me importa se ela cancelar. Pra mim, o importante é que ela fique viva e que ela se recupere. Se ela quiser cancelar a turnê, se ela quiser, sei lá, voltar com a turnê, mas o meu show não vai ter, não ligo. Eu só queria que ela sobrevivesse. E o meu pedido e o pedido de vários fãs e da família dela e de todo mundo que admira ela virou realidade, né? Ela sobreviveu e voltou mais forte do que nunca. E aí, quando foi em 2024, eu fui pro show da Celebration Tour. E, gente, foi um negócio, assim, tão especial, tão especial. E eu senti que a Madonna, ela estava me abençoando. Porque, inclusive, nesse ano 2024, né, o meu show em Toronto, ele foi no mês de janeiro. Foi um ano, assim, que foi como se ela estivesse abençoando o início do meu ano. Porque muitas coisas transformadoras aconteceram na minha vida. Foi o ano que eu comecei a realizar vários sonhos que eu tinha há muito tempo. Foi o ano que eu comecei a usar o nome Polly, né, que a minha transição, ela tava mais oficializada, e a minha família sabia lá no Brasil, e enfim, todo mundo. E foi o ano que eu comecei oficialmente a usar o nome Polly. Foi o ano que eu comecei a minha faculdade de cinema, que era um sonho fazer, eu fiz aqui a faculdade de cinema no Canadá. E também foi o ano que eu publiquei o meu primeiro livro, e o meu sonho era ser autora de livros. Então, assim, muitas coisas incríveis aconteceram naquele ano. E eu tive o show da Madonna em janeiro. Então, eu sinto que, assim, ela tava lá me abençoando. Mas então agora, né, que eu dei esse breve resumo, assim, não tão breve assim, mas enfim, eu dei uma resumida na minha história com a Madonna. Acho que tá na hora da gente realmente falar sobre o Confession, né, e eu vou conversar com vocês sobre cada uma das faixas. A primeira faixa que a gente tem aqui no álbum é I Feel So Free. E, gente, essa música pra mim, ela é realmente, assim, muito libertadora, sabe? A mensagem dela de você se sentir livre quando você tá na pista de dança é uma coisa que é muito verdadeira. Eu acho que a música pop, de modo geral, ela sempre teve um significado muito grande pra mim de ser o meu momento de encontrar a liberdade, né? Então, como eu falei pra vocês, eu transicionei oficialmente, assim, em 2024, mas é uma coisa, assim, que aos poucos vai acontecendo na sua vida, você vai se entendendo, você vai descobrindo, você vai se transformando, né, de certa forma. E eu sinto que durante muitos anos da minha vida, da adolescência para a vida adulta, né, a música pop era uma forma de eu sentir essa liberdade, né, e artistas como Madonna, como Lady Gaga, como Beyoncé, como Cher, como Donna Summer, como várias, né, elas tinham para mim esse impacto de fazerem eu começar a me sentir livre e por meio da música começar a também entender a minha verdadeira identidade enquanto uma mulher trans. E eu acho assim que essa música, I Feel So Free, ela
me trouxe essa memória, ela me trouxe essa pegada, assim. Eu acho a sonoridade dela extremamente hipnótica, sabe? Você fecha os olhos, você sente que você tá transcendendo. Eu acho que é uma abertura perfeita pra esse álbum aqui. Ela já coloca a gente no clima da pista de dança. E eu amo muito essa música. Desde que lançou, eu tô obcecada. A segunda faixa, gente, é Good for the Soul. E essa é uma música, assim, que eu confesso que quando lançou o filme, né, do Confessions 2, ela não foi uma das que mais chamou minha atenção. Eu achei, tipo, que ela ficou meio perdida ali no filme. Não perdida no filme, mas eu acho que, tipo, as outras faixas, eu tive opiniões mais fortes sobre elas. E Good for the Soul não tanto, mas eu acho que ouvindo ela dentro do álbum, eu achei muito legal. Eu gosto dessa coisa, assim, dela falar, né, da importância de você, né, soltar o cabelo e dançar e tudo mais. Eu acho que ela meio que continua, né, a mensagem que a I Feel So Free tá começando a estabelecer aqui no álbum. E eu acho que várias músicas aqui do álbum, elas meio que repetem essa informação, esse pensamento, essa ideia, mas não necessariamente de uma forma, assim, maçante ou sem criatividade, tipo, não é uma coisa repetitiva, mas é uma repetição mais no sentido, assim, de a constância da afirmação, né, da importância da música, da dança como a linguagem, né, como uma coisa assim, como você se comunicar sem precisar de palavras. Tem até uma música mais na frente que ela fala sobre isso de forma mais explícita, né, mas eu sinto que esse sentimento já começa a partir de I Feel So Free e já continua aqui em Good for the Soul, né, e eu acho que tem uma mensagem, assim, que é muito legal e a sonoridade é muito gostosa, né, toda a questão, assim, do álbum, ele tem aquele mix, né, non-stop, que vai de uma música pra outra. Eu acho que deixa tudo, assim, muito gostoso de ouvir. Desde que o álbum lançou, gente, eu já ouvi, eu acho que ele umas 10 vezes. E toda vez eu escuto ele do início ao fim, porque ele é perfeito, assim, de você ouvir completo, né, sem ser as músicas separadamente. E eu acho que dentro da obra completa, Good for the Soul é uma delícia. A terceira faixa, gente, é One Step Away. E assim, gente, que faixa deliciosa. Uso o termo aqui hipnótico mais uma vez pra descrever a minha sensação com a música desse álbum, né? Porque é surreal, assim, a delícia que é experienciar essa música. E eu acho que foi uma música, assim, que quando eu vi no filme, ela me impactou bastante. Eu fiquei muito curiosa pra ver a música completa. No primeiro momento que eu ouvi ela, quando eu tava ouvindo o álbum todo, ela meio que não chamou tanto a minha atenção, porque eu pensei, ela não tem tanta coisa a mais do que o que já tinha no filme, né? Porque a música é longa, assim, não longa, mas ela tem, sei lá, tipo seus 4 minutos, e a gente viu só um trechinho no filme, então eu pensei, acho que vai ter mais coisa, mais surpresas. E não, a música meio que é aquilo que a gente já tinha visto no filme. Então eu fiquei meio em dúvida sobre como eu me senti em relação a isso na primeira vez que eu ouvi, mas depois na segunda, terceira, eu fui amando essa música cada vez mais. E eu acho que é exatamente a força dela, o fato dela não ser uma música que se modifica várias vezes dentro dela inteira, né? É uma música, assim, que ela tem muito foco no instrumental, né? Na melodia, assim, no som. E na voz da Madonna. A voz dela aqui, gente, tá incrível. Um dos melhores vocais dela, assim, nesse álbum. E também um dos melhores vocais dela nos últimos anos, né? De gravações, enfim. E é incrível. E eu acho que isso, pra mim, é que faz a música, parece que você tá rezando. Eu juro, parece que você tá rezando quando ela solta o freedom dela, o agudo do freedom. É tipo, é um negócio assim tão literalmente libertador, sabe? E é gostoso. E eu acho que vai naquela coisa de você tá num transe, né? Eu acho que essas 3 músicas iniciais, elas têm muito essa coisa do transe, assim, de levar a gente numa jornada. E eu acho que, pra mim, né, em I Feel So Free, começa essa jornada de uma forma mais emocionante, porque, como eu falei, me faz lembrar de coisas da minha vida e o que a música significava pra mim. E quando a gente chega aqui, né, em One Step Away, meio que eu já não consigo mais nem ter uma reflexão, assim, sobre a minha vida, sobre o meu passado, porque a música já me levou tanto, que é como se meu espírito já estivesse fora do meu corpo, sabe? Eu já estou ali dançando, eu já deixei de ser uma coisa material. E eu acho que isso é muito, assim, uma experiência de você transcender, né, nessa trilogia inicial aqui, nessas 3 primeiras músicas do álbum. Gente, essa música é muito maravilhosa. Desde que eu vi a apresentação lá no Coachella, eu fiquei tão feliz. E especialmente assim, porque primeiro que eu acho que é uma música que ela tem uma mensagem muito legal sobre você fazer a arte por amor, né? E sobre como isso é realmente, assim, o foco. Óbvio que pra você ser artista é importante você ser uma pessoa bem-sucedida, você ter dinheiro, enfim, até pra você continuar fazendo sua arte. Mas o que faz a gente ser artista, acima de tudo, não é dinheiro, né? A gente faz porque a gente ama. Porque se fosse só por dinheiro, existem outras formas de ganhar dinheiro no mundo, né? Existem outros trabalhos, mas é aquilo. Porque algumas pessoas, ao invés de querer, sei lá, ser médico, decide ser artista, decide cantar no bar e ter um sonho, sabe? Porque a gente
acredita, né, na essência da arte, na essência da música, na essência dos filmes, na essência da literatura. E eu me conecto com isso, que é como eu falei, né, gente? Eu estudei cinema, eu publiquei um livro. Então eu entendo o que a Madonna tá falando aqui. É um amor que você tem pelo seu trabalho, por aquilo que você quer fazer, que é muito maior do que só os números. E eu achei muito legal ela falando sobre isso, especialmente ela falando sobre isso com a Sabrina Carpenter, né, que é uma artista pop nova, né, que ela é um grande fenômeno, assim, dos últimos anos, né, desde que ela surgiu com o Short and Sweet. E, no caso, surgiu explodindo na mídia, né, como um fenômeno. Ela já existia antes, já trabalhava na Disney, enfim, ela já tinha outros álbuns. Mas com Short and Sweet foi o momento que ela realmente, assim, surgiu no mainstream, né, e todo mundo começou a conhecer ela. E ela, assim, das artistas novas, recentes, ela é uma das que eu mais gosto, gente. E, assim, eu confesso que quando ela começou ali a irritar mais com o Expresso e tudo mais, eu achei legal, mas eu não me interessei muito, assim, por ir ouvir ela, não. Mas eu lembro que o que mudou a minha perspectiva sobre ela foi uma vez que eu tava lá no Twitter e aí uma fã dela tinha postado um pedacinho da música Don't Smile. E aí eu achei ela muito boa, achei ela muito emocionante, muito sensível. E eu falei, sabe de uma coisa, eu vou ouvir o álbum inteiro. Eu ouvi o álbum inteiro, me apaixonei pela Sabrina Carpenter. E depois, quando ela lançou o Man's Best Friend, né, que foi recentemente, amei também, né? Então, quando teve a notícia de que ela e Madonna iam se juntar, eu achei incrível, né? A gente sabe que é sempre importante também, né, pra um artista que tem uma longa história na indústria como Madonna, ela ter esse tipo de colaboração com artistas mais novos, né, até para ir ajudando a reciclar os fãs e se introduzindo para novas gerações. E eu acho que fazer isso com a Sabrina foi muito legal, especialmente nessa música, porque eu acho que meio que confirma aquilo que ela aprendeu no decorrer da sua vida, que acima, né, dos números, acima do dinheiro, o importante é você continuar amando a sua arte. E agora, mesmo 40 anos depois, né, de carreira, Madonna continua fazendo tudo pela arte, pelo amor dela pela música. E a Sabrina meio que representa essa nova geração, esse novo grupo, né, que está iniciando, né, nessa vida de ser um fenômeno e que está seguindo esse mesmo caminho que ela. E eu achei isso muito legal. Gente, ela fala assim, a gente obedece. Everybody get up and dance. É um negócio assim que é pra todo mundo dançar. E que eu acho incrível, porque assim, essa música, eu acho que ela tem um quê, assim, muito de memória, de lembrança, de nostalgia. Eu sinto que a Madonna, assim, nesses últimos anos, ela tá muito com essa coisa, assim, de relembrar o passado e relembrar a sua história. E isso eu acho que começou a se fortalecer muito quando ela começou a construir o projeto da cinebiografia dela, que acabou não indo pra frente ainda, mas que ela ainda vai tentar de alguma forma fazer isso acontecer, que ela é muito apaixonada por esse projeto. Mas ela começou a refletir sobre o passado dela. E a gente teve a Celebration Tour, que foi uma turnê, basicamente, assim, dela relembrando seus hits, relembrando sua história, né? E ainda por cima, ela teve aquela questão, assim, de quase ter falecido e depois continuou viva e voltou mais forte. E faz muito sentido que ela esteja refletindo bastante sobre o passado dela, né? E toda a jornada que trouxe ela até aqui. E eu acho que, considerando isso, é muito legal como essa música, né? Danceteria, ela tem esse aspecto nostálgico e histórico, porque não só faz referência a uma boate onde a Madonna, né, se apresentava lá no início da carreira, mas também eu acho que até a mensagem da música, quando você pensa assim, Everybody Get Up and Dance, e aí você lembra que o primeiro single da carreira da Madonna, literalmente a música Everybody. E é literalmente assim, Everybody Get Up, Dance and Sing, né, e tipo, é como se fosse, é a mesma mensagem, mas completamente transformada, no sentido ali de que Everybody é aquela música bem clássica nos 80, sonoridade e tudo. E aqui quando você escuta, né, Danceteria é uma coisa que é muito mais moderna, muito mais nova, que tá dialogando com o tempo moderno, né, os tempos atuais, mas que você vê que a mensagem dela continua. A essência da Madonna continua. E eu acho isso muito bonito, né? A gente vê assim que ela evoluiu, ela amadureceu, mas ela não mudou. A essência dela é a mesma e essa música é perfeita. Essa música aqui é polêmica, né, gente? Read My Lips. Eu lembro que quando saiu o filme 2, né, do Confessions, todo mundo tava tipo, meu Deus, essa é a bomba do álbum. Meu Deus, essa aí tipo, estragou, parece um descarte do Mad Max. E o pessoal ficou, tipo, odiando. Mas eu fiquei, assim, positiva, de certa forma. Eu lembro que não foi uma das minhas favoritas, assim, do filme. Mas eu fiquei curiosa pra ver mais. Porque, assim, eu gosto do Mad Max, como eu falei pra vocês. Eu acho interessante quando a Madonna, ela explora essa coisa mais latina, digamos assim, que não é uma coisa nova também na carreira dela. É, tipo, uma coisa que começou só com Mad Max. Ela faz isso desde o início, né, gente? A gente tem La Isla Bonita, né? E até depois disso, assim, eu lembro que o Hard Candy também tem música que tem coisa de espanhol. Enfim, então isso faz parte da carreira dela, faz parte
do histórico dela. Então, acho que faz sentido essa música estar aqui. E no fim, gente, quando lançou, primeiro teve aquela versão da FIFA, que é um pouco mais voltada, assim, pra uma vibe mais reggaeton, assim, mais agitada, nesse sentido, mais latinidades. E eu gostei daquela versão, me diverti. Eu fiquei tipo, gente, essa música tem potencial, essa música é legal. Mas aí, quando lançou o álbum, né, o Confessions 2, de fato, e a gente viu a versão final do álbum, que é uma versão mais longa e tal, eu achei mais legal ainda, né? Ela tem uma coisa, assim, que a latinidade dela parece mais uma exploração cultural, assim, que me lembra, por exemplo, a música Isaac lá no primeiro Confessions, né? Então é como se fosse uma coisa assim de realmente ela está reverenciando um estilo de uma maneira que não é algo genérico como as pessoas pensaram que ia ser. Eu acho que muita gente pensou que ia ser, sei lá, um Bitch I'm Louca 2.0. E não é isso, né? É uma música que ela é mais criativa, assim, e que ela é gostosa, gente. Eu acho a letra dela gostosa. Desde que eu vi pela primeira vez, eu meio que fui decorando a letra, e é uma música que ela é gostosa de você cantar junto, sabe? Eu amei. Gente, quando eu tava ouvindo esse álbum pela primeira vez, eu botei, e essa música começou a tocar. E aí teve essa batida assim, sabe? Que ela fala, é um foco desse, aí começa. Gente, eu tava com a minha cabeça assim, balançando. Parece, eu me senti dentro de uma balada, dentro da minha casa. Eu juro pra vocês, eu fiquei muito animada, eu fiquei muito agitada. Sabe? Eu fiquei, gente, que delícia esse instrumental. E tem uma parte também que ela fala de um jeito meio diferente, assim, a forma como ela tá pronunciando as palavras, que me deu uma vibe meio bedtime story, sabe? E também, ao mesmo tempo, a coisa eletrônica, assim, me lembra um pouco o álbum Music, sabe? Lembra um pouco algumas coisas do MDNA, na forma como tem essa batida, assim, porque o MDNA é bem aquele EDM, né, anos 2010. Então, eu acho que tem esse diálogo com outras músicas dela, mas, assim, muito legal, gente, muito agitado, muito alto astral, assim. E aquela é uma música assim que eu não consigo ouvir ela e ficar assim a minha cabeça balançando. Juro. A minha cabeça começa a balançar com aquela batida. Eu acho ela uma delícia, essa música. Literalmente, ela serviu everything. Gente, Love Sensation. Pra mim, essa música é tão especial. Ela é tão especial, especialmente assim porque ela lançou um pouco antes do restante do álbum, né? Ela lançou no mês de junho. E no mês de junho, gente, desse ano, foi o mês, assim, que eu tive a minha formatura da faculdade de cinema. E também foi o mês que meu pai e minha mãe vieram me visitar aqui no Canadá pela primeira vez. Então eles vieram do Brasil pra poder prestigiar a minha formatura. E foi uma coisa, assim, tão bonita, gente, tão emocionante. Eu me senti muito feliz, assim, na minha vida pessoal. E aí, de repente, chega a Madonna com essa música que meio que virou trilha sonora para o que eu estava vivendo. Porque Love Sensation, eu acho que é a música, assim, uma das mais positivas que a Madonna já fez, sabe? É como se fosse assim, a pessoa tá com depressão, ao invés de dar um remédio, bota assim, ó, pronto, Daystream in Love Sensation, que você vai melhorar. Gente, essa música, ela é capaz de salvar uma vida, sabe? Eu sei que parece um exagero, mas eu juro, pra mim, parece que essa música é capaz de salvar uma vida. Ela tem uma energia, assim, uma felicidade, um otimismo, um negócio, assim, que, minha gente, é fora do normal, né? E especialmente, assim, porque eu acho que quando a gente via os últimos trabalhos da Madonna, eu acho que ela não tava tão otimista e positiva assim, né? Eu acho que quando a gente pensa, sei lá, tipo, no Better Max, ela tava um pouco mais angustiada em relação ao futuro do mundo, né? E eu acho que até no Rebel Heart também um pouco, e no MDNA ela tava com aquela coisa um pouco mais agressiva, porque era um álbum pós-divórcio, enfim. E eu acho que faz muito tempo que a gente não tinha uma música da Madonna que era simplesmente tão feliz, tão positiva, tão tipo, sabe? Ela fala muito sobre amor em diversas músicas dela. Nesse álbum especificamente, ela fala de amor várias vezes, mas eu acho que a música que melhor expressa o sentimento de amor e o sentimento de você amar a sua vida e você querer fazer coisas e você ser feliz, eu acho que é essa música, sabe? Ela é muito, muito incrível. Gente, Love Without Words. É assim, eu literalmente fico sem palavras pra falar sobre essa música, porque ela, assim, ela tem uma pegada, assim, muito bonita de meio que homenagear a música, né? A música dance, a música house, a música techno, né? O trance e tudo. Porque é literalmente, assim, uma música que ela tá, né, meio que falando sobre o verdadeiro significado da música e da dança, né? E da capacidade de você se comunicar sem usar palavras por meio da dança, e você expressar coisas, e de você exorcizar sentimentos, de você colocar coisas para fora, de você se conectar com outras pessoas e criar relações e criar uma comunidade, tudo por meio da dança. Né, tudo por meio dos movimentos do corpo, do suor, do volume assim da música, as batidas, a coisa, tudo isso se misturando
pra construir algo assim que é uma experiência extraordinária de conexão humana, né? Tanto de você com outras pessoas, quanto de você com você mesmo, né? Então, assim, eu acho muito legal. E eu acho que toda a sonoridade da música, ela tem uma vibe, assim, que o jeito como ela fala, assim, as coisas meio sussurradas e tal, eu acho que lembra a vibe de, tipo, álbum erótica, lembra um pouco Justify My Love, de certa forma, né? E o House, assim, delicioso, sabe? E toda essa mensagem, assim, que eu acho muito visceral a forma como ela fala, né? Eu acho que todo esse álbum tem uma coisa, assim, que parece que você tá passando por uma viagem, assim, na sua cabeça. E eu acho que essa música aqui, ela tem esse aspecto muito forte, assim, né? De você tá sentindo coisas de uma maneira muito visceral, muito emocionante, né? E que o seu corpo, ele tá se entregando. E eu acho que é um dos momentos, assim, de ápice desse lado, assim, mais dançante do álbum. Antes da gente, em breve, né, começar com algo, assim, mais sensível, né? Mais emocional. Eu confesso que Bizarre é uma música que eu tava com medo dela ser datada. Quando saiu, né, o primeiro trechinho lá que o Martin Garrix, né, que é o DJ que participa aqui dessa música, ele postou um trechinho dele num show e ele botou um pedaço da música e eu fiquei tipo, gente, isso é muito cara assim de EDM 2010. E eu gosto desse estilo, mas eu acho que o EDM 2010 ele não envelheceu tão bem ao ponto de virar algo que funciona hoje em dia, né? Pelo menos na maioria das vezes. Eu acho que fica uma coisa meio velha. Você pensa assim nesses artistas, tipo, sei lá, David Guetta, você tipo, gente, isso é muito 2010, sabe? Quem escuta isso hoje em dia? Então eu fiquei com medo de Bizarre ser um pouco assim. Mas eu achei que não, achei que o resultado final ficou muito legal, né? Eu acho a letra dessa música incrível, né? A gente sabe, assim, que ela tá falando sobre relacionamentos antigos dela, né? Especialmente, assim, falando sobre o Sean Penn, né? O ator lá que foi marido dela, e, enfim, o primeiro casamento dela. E como ela continua pensando nele, mesmo depois de tantos anos, né? E mesmo reconhecendo que não teria dado certo. Porque ela vê, assim, que meio que não era pra acontecer. Ele tinha certa inveja dela, do brilho dela, né? Ela fala sobre isso na música, mas que ao mesmo tempo, assim, é difícil você se desagarrar, né, daquela memória do que poderia ter sido, né, um primeiro grande amor da vida dela, o primeiro marido dela. E eu acho que pra mim isso é especial também, porque nesses últimos anos, né, entre o MDNA, né, na verdade, entre o Mad Max e agora o Confessions 2, eu passei por essa experiência, né, de ter o meu primeiro amor, assim. Acho que, em especial porque como eu não tinha transicionado antes, às vezes eu ficava meio... Eu me sentia meio estranha em relação, assim, a relacionamento e como me ver dentro de um relacionamento. E depois que eu transicionei, foi que eu realmente comecei a ter uma vida afetiva, amorosa, né, mais real, digamos assim. E coisas acontecendo, e relacionamentos, enfim. E eu cheguei a ter um primeiro relacionamento com uma pessoa que não funcionou e eu sei que não era o melhor pra mim. Então eu fico feliz que eu tomei a decisão de não seguir com aquele relacionamento, mas ao mesmo tempo, às vezes eu penso sobre as possibilidades, né? Como poderia ter sido se tivesse dado certo. E eu acho que Bizarre é exatamente sobre isso e o fato de que não importa quanto tempo passe, né? A primeira pessoa que você amou, ela sempre vai ter ali um pedacinho da sua mente, do seu subconsciente, no qual ela vai estar presente. Gente, essa faixa School, ela é simplesmente assim, tão sensual, acho tão legal a vibe dela. Ela me lembra um pouco Britney Spears, né? Especialmente o estilo do álbum Blackout, né? Ainda assim, tem suas diferenças, né? Não parece assim, aí, tirou a música do Blackout e botou aqui. Não. É bem Madonna na forma como ela é executada. Mas ela tem aqueles elementos, assim, que eu acho que quem é fã da Britney, eu sou fã da Britney. Então a gente vai amar essa música, né? Eu gosto muito daquele, o grave, que tem, assim, uma voz meio de macho, assim, falando não sei o quê. Que lembra coisas que acontecem nas músicas da Britney, em especial no Blackout, né? Em especial a música Get Naked, que eu amo essa música, gente, é uma das minhas músicas favoritas da Britney. E eu achei muito legal, inclusive um amigo meu, ele tava comentando comigo, né, que essa voz, assim, masculina, grossa, na verdade, é a própria Madonna, né, com efeitos vocais, enfim. E ela meio que vai criando, né, diversos personagens aqui, por isso que as vozes são diferentes, tudo com efeitos especiais. E eu acho muito incrível, né, e eu achei engraçado, assim, que a gente ficou tipo, gente, o que é que ela vai falar de escola? Né, que assim, a gente sabe que Madonna espiritualmente ela tem 16 anos, mas cronologicamente ela tem 67. Então ficou todo mundo assim, gente, é uma música chamada School, né? E no fim, ela serviu, gente, ela é nossa teacher, sabe? E eu achei uma delícia, eu achei que eu tava sentindo falta dessa coisa assim mais safada da Madonna,
né? Não que ela tenha deixado de fazer isso, mas é como já fazia 7 anos que a gente não tinha música nova dela, assim, álbum novo. Então eu tava sentindo falta da gente ter essa Madonna mais gostosona, assim, mais poderosona. E eu acho que essa música, ela traz muito essa vibe, né? Eu acho que é uma música, assim, que é muito sensual, né? Assim como a Britney é muito sensual, assim, nos seus álbuns, especialmente no Blackout. Então eu acho uma delícia, gente. School, realmente, assim, vou ter a nota baixa de propósito só pra poder a Madonna me punir. Gente, essa música, né, Fragile, ela é muito emocionante, muito incrível. Especialmente porque eu acho que é aqui que o álbum, né, antes ele já tava tendo alguns indícios de que ele era muito mais do que uma continuação do Confessions, porque como eu falei, ele dialoga com o passado da Madonna, então já tinha diálogo assim com Everybody lá do primeiro álbum, né, já tem coisas que lembraram assim o Bedtime Story, que lembraram o álbum Music, e aqui eu acho que a gente chega bem naquela fase ali do Ray of Light, com essa música Fragile, né, e a sonoridade é muito aquela vibe, assim, muito o estilo daquela época, né, do final dos anos 90, da carreira de Madonna, e é uma música, assim, muito bonita que ela fez pro irmão dela, né, que faleceu, e eu acho que ela tem uma letra que é muito emocionante, eu acho que ela tem uma melodia, assim, que é muito tocante, né, e que ela também tem muito essa coisa, assim, da voz da Madonna, eu acho que é uma das melhores performances vocais dela aqui no álbum, né, junto com a música One Step Away. E eu acho que é muito incrível isso, né? Porque fazia um tempo que a gente não ouvia a voz da Madonna assim tão natural, né? Ela trazendo esses sentimentos pra fora, né? Por exemplo, assim, no Mad Max a gente tinha muito aquela coisa dos efeitos exagerados e tal. Eu sei que algumas pessoas odeiam. Eu particularmente gosto dos efeitos que tem naquele álbum, né? Do uso do vocoder e tudo mais, porque eu gosto quando ela parece meio robótica, propositalmente, e no próprio álbum, tipo Music, que é um álbum que eu amo, ela também tem muito efeito na voz, né? E o American Life também ela tem muito efeito na voz. Então eu sei que foi uma coisa proposital pro estilo daquele álbum. Mas ainda assim, como ela demora um certo tempo entre um álbum e outro, eu sinto que a gente passou muito tempo, né? Muitos anos, sem ter acesso à voz da Madonna soando assim tão natural, né? Tão crua, né? E achei que foi muito bonito. Acho que foi uma homenagem incrível que ela fez aqui pro irmão dela, né? E meio que dá abertura também para questões familiares que ela vai abordar ainda em mais músicas aqui nesse álbum. Gente, essa música aqui foi pra quem ama erótica e bedtime stories. Eu amo erótica e amo bedtime stories. Eu fiquei tipo, gente, eu não imaginava que Madonna ia voltar a fazer uma música nesse estilo, né? Uma coisa meio trip hop, assim, né? E tem uma vibe meio R&B. Enfim, é tudo incrível, né? E lembra muito esses álbuns do passado dela. E ele tem um aspecto, assim, que é sensual também. A Madonna é sensual sempre, né? Mas eu acho legal porque ele tem meio que essa ironia religiosa dela falar, né, que a salvação dela vem dos próprios pecados dela, né, e de que o fato, assim, de que certos erros ou certas controvérsias ou certas coisas que ela faz, que o pessoal acha que ela faz só pra causar, enfim, na verdade é parte, assim, de como ela consegue se encontrar, né, enquanto pessoa, né, e meio que dar sentido à vida dela e ser feliz e alcançar aquilo que ela quer, né? Então não é simplesmente um pecado pelo pecado, é o pecado como uma salvação. Então ele tem uma pegada meio religiosa, assim, sendo que é uma religião, né, uma questão religiosa irônica, né, que é o contrário daquilo que a religião realmente costuma nos dizer, mas que tem essa pegada, assim, muito espiritualizada, né, e com a sonoridade, né, o trip hop ali, sabe, gente, enfim, incrível. É surreal, assim, e especialmente porque a gente não imaginava que ia ter uma música desse estilo no álbum, né, até então a gente não tinha ouvido nada do tipo, e nas próprias entrevistas, né, eles não falavam tanto, assim, sobre o nível, né, de experimentações que eles iam fazer aqui no álbum, né, e toda a jornada que eles iam fazer por diversos momentos da carreira dela e diversos estilos musicais, né? A gente pensava que ia ser uma coisa mais focada só na música dançante, mas aqui ela começa a trazer essa pegada, né, mais eletrônica e tal, sendo que numa perspectiva diferente, de não ser só pras pistas, né, mas é como se fosse aquele momento, assim, quando você tá na balada e começa a ficar cada vez mais tarde e você vai cansando um pouco de estar ali, mas você vai meio que entrando num estado mental de reflexão e você vai pensando sobre a sua vida, e é muito incrível. Gente, Betrayal, assim, incrível. Primeiro que eu amo a ligação entre My Sins Are My Savior e Betrayal, né? Como uma música se conecta com a outra. É uma delícia com aquele pianinho, aquela coisa. Gente, que coisa deliciosa.
né? E é uma música também que tem um aspecto familiar polêmico, né? Que essa música ela tá falando um pouco sobre a relação dela com a madrasta dela, né? E relembrando aquelas questões, assim, do falecimento da mãe dela, né? E da falta dessa figura materna, e o fato de que a relação que ela tinha com a madrasta não era muito boa. Então, eu acho, assim, que é muito vulnerável dela, e eu acho que é muito legal que mesmo nesse estágio da carreira dela, depois de tantos anos, né, ela continue mostrando facetas novas dela, né, e indo cada vez mais fundo na vulnerabilidade dela, né. Então a gente vê assim que, nossa, a gente já conhece a Madonna, né, por 40 anos, 40 anos de carreira acompanhando essa mulher, e ainda assim ela tem coisas mais profundas sobre ela pra ainda continuar nos contando, ela ainda tem histórias, mesmo sobre o passado, né, como se não bastasse tudo que ela continua vivendo, e que ainda vai ter muita coisa pra conversar sobre isso, o próprio passado dela já é tão rico que ainda tem mais coisas pra a gente explorar, né? Então eu achei que essa música, assim, ela é muito legal, a sonoridade, mais uma vez, eu acho que tem uma pegada que me lembra o álbum Erótica e o Bedtime Stories. E isso me deixa muito feliz, porque eu não imaginava a Madonna voltando a fazer música nesse estilo. E eu também acho, assim, que mostra como ela tá muito afiada aqui nesse álbum, né, e o produtor também, ele tá muito afiado, assim, no sentido, né, o Stuart, porque eles conseguem fazer essa mudança, assim, de estilo de uma música pra outra, especialmente entre a primeira parte do álbum e a segunda parte do álbum, mas tudo soando muito coeso pela forma como eles vão unificando os temas e um pouco da sonoridade, um pouco das melodias, e uma coisa vai se conectando com a outra. Eu acho que fica rico de uma maneira coesa, que também é algo que a gente não tinha muito nos álbuns recentes da Madonna, né? A gente sabe, assim, que o Mad Max é uma farofa, cada música é uma coisa diferente, né? E o Rebel Heart também é uma farofa, cada coisa é uma música de um estilo completamente diferente. E nem sempre as coisas dialogam entre si, né? Por mais que seja muito legal as músicas individualmente, nem sempre elas dialogam de uma maneira que fica coesa. E esse álbum aqui eu acho legal que ela experimenta muita coisa, mas sem nunca perder a coesão. Gente, The Test é muito, muito maravilhosa. Ela tem uma sonoridade que lembra, né, o álbum Ray of Light. E eu lembro, assim, que eu já fiquei impactada, encantada com essa música quando saiu uma preview, né? Acho que era tipo de 1 minutinho ou até menos, 30 segundos, sei lá, que saiu lá no YouTube. E eu fiquei tipo, meu Deus, isso aqui é incrível. A forma como a voz da Madonna e da Lola vai se misturando, assim, é maravilhosa, né? Elas realmente, assim, é mãe e filha, gente. As vozes delas se casam muito bem e é gostoso, assim, de ouvir. E eu acho tão incrível a forma como a música ela é construída como se fosse um diálogo entre elas, né? E delas estarem meio que se abrindo e falando sobre certas inseguranças, sobre certas falhas, sobre certos problemas que elas têm uma com a outra, mas ao mesmo tempo com muito amor. Eu acho que é uma coisa tão incrível, assim, de ver uma mãe e uma filha tão talentosas fazendo juntas, né? Eu acho que é realmente incrível. É a primeira vez que a Madonna ela tá fazendo um feat, assim, mais explícito, né, com alguém da família. A gente sabe que, por exemplo, os filhos dela participavam dos shows e tal. Eu lembro da Mercy lá tocando piano lá na Celebration Tour. Então os filhos já tinham certa participação na carreira dela, mas é a primeira vez que a gente tem uma música realmente assim, que é ela e a filha, né, dessa maneira. E eu achei que isso foi muito incrível. Eu achei que foi muito bonito. E eu confesso que eu fiquei emocionada quando a música já começa, tipo, primeiro segundo da música, já é Madonna chamando a filha de Little Star. E eu fiquei tipo, gente, isso é literalmente Ray of Light, sabe? Tudo se conectando. E pra mim é muito icônico, assim, é muito bonito, né? Eu achei que é uma música que, pra mim, ela é muito gostosa de ouvir, sabe? Eu gosto muito da sonoridade, gosto muito de como as vozes se misturam. Mais uma vez, focando aqui em questões vocais, né? Mais uma vez a gente tá vendo a voz da Madonna de uma maneira, assim, muito crua, mais natural, sabe, mais melódica, mais bonita. E é muito incrível ver ela aqui com a filha, sendo tão vulnerável e se abrindo tanto. Gente, que conclusão surreal, sabe? A música que ela se chama, né, LES Girl, ou Lower East Side Girl. E, gente, primeiro assim, eu fiquei chocada quando começou ali o violãozinho e tal. Depois da gente ter esse álbum tão eletrônico, tão denso, tão não sei o quê. E aí, de repente, vem aquilo. E é tão, sabe, meio strip back, assim, sabe? É tão, quase meio acústico, assim, quase meio, a Madonna meio despida, né? Numa questão, assim, sonora, digamos assim, sabe? A vulnerabilidade, assim, no máximo. Relembrando uma questão, assim, de relacionamento de uma apaixonite que ela teve quando ela era super novinha, antes dela ser a Madonna, que é o fenômeno, sabe? Bem nas origens mesmo. Então ela volta lá no passado, relembra aquilo, e é tão bonito, assim, como esse álbum, no geral, ele tem essa coisa que é muito autobiográfica, né? É interessante a gente ver
ela retornando, assim, a gente vê o fenômeno que ela é na música, no pop e tudo, e a gente vê a garota Madonna, né, com tanto potencial, com tanta coisa ainda pra fazer, tanta coisa pra construir, e é muito bonita. Eu acho que fazia tempo, assim, que eu não via uma música da Madonna, né, que tem essa vibe, assim, mais de violão e tal, que eu me emocionasse tanto. Eu achei ela realmente, assim, muito gostosa. Eu acho que ela me lembra, assim, até algumas músicas que a gente tem meio acústicas lá no álbum Rebel Heart, né, eu acho que ele também me lembra um pouco da pegada que a gente tem em algumas músicas do Music, o Music, né, e o American Life também. Eles às vezes tem algumas músicas que tem violão, eles misturam tipo coisa de violão com também eletrônico e tal. Então eu acho que tem esse diálogo também com a carreira dela, especialmente eu acho que com o álbum American Life, né? O álbum American Life tem mais essa coisa assim acústica em algumas músicas, né, algumas faixas. E eu achei incrível, foi um final assim que eu não tava esperando de jeito nenhum, né? E quando eu vi o nome, LS Girl, eu pensei que essa música ia ser uma farofa, assim, meio tipo Bitch I'm Louca, né? Porque eu pensei, gente, o que é isso? Eu não pensava que ia ser uma coisa tão intensa em relação, assim, ao passado dela, uma coisa tão verdadeira sobre ela, tão do passado dela, tão da origem dela, né? Uma coisa tão interna. E ela foi e trouxe isso pra gente. Então, pra mim, foi uma surpresa, assim, fenomenal. Eu lembro que quando eu tava ouvindo o álbum, foi a música que me fez ficar de boca aberta, que eu fiquei tipo, gente, não acredito que isso tá acontecendo, não acredito que ela fez isso. E eu acho que é a conclusão perfeita pra esse álbum. Gente, cena pós-crédito agora nesse vídeo. Eu achei Hot Sauce da versão Absolute do álbum Confessions 2, né, no YouTube completa, e eu fui ouvir. E eu tava assim, né, tipo, meu Deus, vai ser a maior bomba do mundo. Minha gente, eu gostei. Tipo, não é uma música boa, sabe? Não é uma música boa, mas é uma farofa tão divertida, gente. Eu achei tão divertido, juro. Juro. É muito jegue, é brega, é camp. Ela serviu camp. Mas eu me diverti. Eu ouvi, eu fiquei passada que eu gostei. Eu pensei que eu ia odiar, porque aquele trecho que saiu eu achei podre. Mas ouvindo a música toda, eu fiquei, gente, que negócio divertido. Mas assim, eu sou meio doida, porque eu também gosto de Autotune Baby. Mas eu gosto como meio que um guilty pleasure, aquela coisa assim, tipo, minha gente, é camp, é camp. E aí, eu amei. Eu amei Hot Sauce. Agora, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho Hot Sauce oficialmente, né? Não tem no meu vinil, não tem no meu CD. Eu comprei o álbum no iTunes também, mas eu comprei a versão normal Deluxe, que só vem 16 faixas, né? Eu não comprei a versão Absolute. E agora eu tô quase comprando a versão Absolute só pra ter Hot Sauce. Porque é uma bomba. Em tese, sim, mas é uma bomba do bem. É uma bomba boa. Eu me diverti muito, gente. Eu adorei. Mas então, gente, é isso que eu tinha pra falar com vocês a respeito do Confessions 2. Eu amei esse novo álbum da Madonna. Eu espero que vocês também estejam aproveitando muito, se divertindo muito com essas músicas maravilhosas. E é isso, né? Em breve eu volto aqui no canal com outros vídeos, né? Eu falo de cultura pop no geral, então eu falo de filmes, falo de livros, né? Quero começar a falar mais sobre música também. E é isso, né? Se vocês gostaram desse vídeo e não são inscritos ainda, não deixem de se inscrever. Deixo vocês por aqui. Até mais!